Muito boa tarde a todos e a todas. Para facilitar um pouco e tornar, enfim, mais agradável esta intervenção, vou partilhar um PowerPoint sobre, sobre a reunião de ontem. Ok, julgo que já está. Não está. Tá. Então, nós tivemos reunião ontem entre as duas organizações sindicais, que estão neste processo negocial e que são as duas organizações sindicais de professores, que existem. E, portanto, tivemos uma reunião entre as 17h30 e as 20h da noite na Infante Santo, na sede do Ministério da Educação. A delegação ministerial foi composta, desta vez, pelo Ministro da Educação, Ciência e Inovação, foi ele que presidiu a reunião. Esteve também presente o Secretário de Estado Adjunto e da Educação, Alexandre Homem Cristo, e também as Secretárias de Estado da Educação e da Administração Interna, Luísa Oliveira e Marisa Garrido. O propósito desta reunião era a apresentação do racional para esta questão das habilitações para a docência e o recrutamento e admissão, e que, no fundo, seria, portanto, ou será o racional que vai presidir às alterações ao Estatuto da Carreira Docente sobre esta matéria, mas também à legislação que é necessário alterar para, enfim, dar corpo, regulamentar estas alterações e que o Ministério da Educação pretende fechar para ser aplicado já no próximo ano letivo 2026-2027. No entanto, antes de passarmos propriamente a este tema, importa relembrar aqui o tema anterior, porque o tema anterior será eventualmente o primeiro capítulo do Estatuto da Carreira Docente e vai servir de enquadramento a todos os capítulos que vão ser negociados ao longo deste processo. O capítulo não ficou fechado, ficou, digamos assim, entreaberto, mas talvez tenha interesse aqui voltar a repetir quais foram as razões de discordância da FENPROF relativamente a esta matéria que tem a ver com o perfil do docente, os direitos e as garantias e os deveres dos professores. E, portanto, importa talvez ter em conta que o perfil do docente remeta para o RECAP, apesar da garantia dada na reunião de que esta referência é uma formalidade, é uma mera formalidade, diz o Ministério, mas sem implicações, mas ignorando que se a função docente goza de autonomia pedagógica e científica, o perfil deveria ter sido construído a partir das dimensões consagradas no atual Decreto-Lei 240/2001, que é um sucedâneo da Lei de Bases do Sistema Educativo e para afastar, no fundo, do Estatuto da Carreira um perfil de competências que venha do referencial de competências da administração pública. Portanto, é aquilo que nós aqui afirmamos no último plenário, nós recusámonos a um modo funcionário de exercer a profissão docente. Depois, um outro aspecto que também importa sublinhar é que nós não aceitamos a eliminação do direito profissional inscrito no atual Estatuto, na linha G do número 2 do artigo 4º, que diz que há o direito à negociação coletiva nos termos legalmente estabelecidos. Não colhe aqui o argumento do Ministério da Educação de que isso já está previsto na legislação geral. Nós sabemos que a legislação geral também está em processo de revisão,
mas é fundamental, até porque hoje ele está consagrado no atual Estatuto da Carreira Docente, que mantenha essa inscrição. Sublinhamos o mesmo relativamente à eliminação do direito à participação no processo educativo por via das associações profissionais e sindicais, que também está inscrito no atual Estatuto da Carreira Docente, tanto no número 2 do artigo 5º, como no número 3 do artigo 5º do atual Estatuto da Carreira Docente. E também sublinhamos que não aceitávamos a não referência clara nos direitos e garantias no que diz respeito às condições de trabalho, particularmente no que se refere ao horário de trabalho e às suas componentes. De pouco importa ficar consagrado como ficou, que há o direito ao descanso, se depois as componentes do horário não tiverem essa consideração. Se nós mantivermos a componente letiva nos termos em que ela hoje acontece nas escolas, se mantivermos a componente não letiva de estabelecimento nos exatos termos em que hoje ocorre, nós não vamos, no fundo, garantir o direito ao descanso. Quer dizer, é um pouco como inscrever numa Constituição que os cidadãos têm direito à felicidade e depois os artigos seguintes não dão cumprimento a isso, ou decretar, como já ouvimos lá atrás no tempo, um primeiro-ministro a decretar o fim de uma crise, quando, quer dizer, essas intenções, se depois não tiverem correspondência nos concretos, são apenas proclamações vãs e não têm qualquer substância. Portanto, importa sempre nesta matéria, e nós faremos isso, não damos por fechado este primeiro capítulo, que tem a ver, repito, com as questões do perfil da docência, dos direitos e garantias dos professores e dos deveres, a qualquer momento, em qualquer uma das matérias que viermos a tratar neste processo de revisão, vamos voltá-las a colocar no processo negocial, voltar a discuti-las, porque de facto, na forma como ficou, digamos assim, o documento concluído nesta fase, não dá garantias daquele que é o nosso objetivo central, que é uma revisão do Estatuto da Carreira Docente, que valorize a carreira, que valorize o estatuto e que permita combater o problema da falta de professores. Portanto, para nós não está fechado este assunto e voltaremos a ele. Mas, portanto, talvez importa aqui ainda sublinhar os grandes perigos. Aliás, este é um folheto que nós estamos já a divulgar. Em plenários anteriores, alguns colegas têm chamado a atenção da necessidade de termos materiais para divulgar o que está a ocorrer, e este é um exemplo disso. Acaba por colocar 6 perigos que, no fundo, nós temos com este primeiro capítulo do perfil dos professores, direitos, deveres e garantias, e que, no fundo, há 6 perigos que são aí assinalados, que pairam sobre nós. O perigo da descaracterização da profissão docente, o perigo de uma avaliação centrada em competências genéricas e que ficam completamente ao sabor de quem tiver o poder de a fazer, o perigo do reforço da burocratização, ela já não é pouca, mas ainda pode aumentar, e da carga administrativa, o perigo da instrumentalização da avaliação e da progressão na carreira, enquanto se mantiver esta ligação, nós não conseguiremos resolver o problema que a avaliação do desempenho tem tido nas escolas, na criação de mau ambiente, o perigo da erosão da autonomia profissional e pedagógica e o perigo do alinhamento com as lógicas de mercado. E, portanto, estes são os 6 grandes perigos que nós temos se
o que viermos, entretanto, a discutir acabe por confirmar uma linha que nós tememos que, de algum modo, possa estar nas entrelinhas daquilo que o primeiro capítulo do Estatuto tem. Bom, mas entremos então no segundo tema e na reunião de ontem, que é isso que aqui importa. Pretendeu-se apenas fazer aqui uma ligação, porque naturalmente o Estatuto é só um, e todas as coisas acabam por estar aqui interligadas. Bom, e relativamente à reunião de ontem, acabou por acontecer aquilo que infelizmente tem acontecido desde o início deste processo, é ir empurrando para a frente este problema, porque o objetivo da reunião era que fosse apresentado o racional para as tais alterações às habilitações para a docência e à seleção e recrutamento, e o Ministério da Educação, Ciência e Inovação não abriu o jogo. Aconteceu um pouco aquilo que tem acontecido na outra matéria da legislação laboral que está em cima da mesa, que é no pacote laboral. As reuniões com a CGTP têm vindo a ser adiadas e, portanto, e o mesmo tem sucedido com as chamadas reuniões da concertação social, ou seja, há que empurrar para a frente, porque agora é tempo de eleições presidenciais e, portanto, o Ministério não pretende avançar com matérias nenhumas, o que nos faz crer que, se calhar, as alterações que pretendem introduzir não são propriamente, e nós sabemos, tanto do pacote laboral como até da revisão do Estatuto da Carreira Docente, se consultarmos o que está no programa do governo, mas dizia eu que essas alterações não irão no sentido de valorizar os direitos de quem trabalha, os direitos dos professores, mas se calhar em sentido contrário. E, portanto, nesta reunião de ontem, contrariamente ao que se esperava, que era ouvirmos do Ministério da Educação qual era então o tal racional para as alterações, e ficámos-nos apenas por umas informações de que os secretários de Estado, o secretário de Estado adjunto e a secretária de Estado da Educação, tinham reunido na manhã daquele dia com as associações de diretores e com o Conselho de Escolas, e houve eco disso na comunicação social, mais à frente falaremos sobre isso, de que iam, entretanto, reunir com os diretores e com os presidentes das universidades e politécnicos, porque esta questão tinha também a ver, nomeadamente na parte das habilitações para a docência, com essas entidades, depois de que era necessária uma maior flexibilidade nas habilitações, e dividiram as habilitações para lecionar e as habilitações para ingressar na carreira, de que os concursos necessitavam de uma simplificação e de que a próxima reunião é no dia 4 de fevereiro e neste momento só nesse momento, no dia 4 de fevereiro, é que apresentariam as propostas em concreto para o Estatuto da Carreira Docente e as alterações na outra legislação que tem a ver com concursos e que tem a ver com as habilitações para a docência, e que, no fundo, será necessário alterar para consagrar aquilo que ficar inscrito no Estatuto da Carreira Docente, porque, diz o Ministério da Educação, isto é já para vigorar no ano letivo 2026-2027, e que, portanto, estavam naquela reunião para auscultar os sindicatos. Portanto, nós fomos lá com a ideia que íamos ouvir do Ministério o racional e que, naturalmente, apresentaríamos aquela que era a nossa opinião já apurada sobre a nossa proposta relativamente àquela matéria, mas o racional foi empurrado lá para a frente, como referi há pouco, por certo, está relacionado com o processo eleitoral que temos até ao dia
8, se as eleições, até ao dia 18, melhor dizendo, se as eleições ficarem resolvidas na primeira volta, o que não é de crer, pelo menos pela aquilo que se vai percebendo, mas que até ao dia 8 de fevereiro, no fundo, grandes alterações não teremos conhecimento, veremos se no dia 4, aí em princípio, mas também é na última semana antes da segunda volta das presidenciais, é que saberemos em concreto quais são então as alterações do Ministério e qual é o grau de profundidade do sentido geral que nós mais ou menos já percebemos que poderá acontecer e que tem a ver com a facilitação ou o abaixamento do nível das habilitações para a docência, por um lado, e a possibilidade de atribuir aos diretores poderes para contratar docentes. Veremos se assim é ou não, mas só nesse momento é que teremos então ideia daquilo que o Ministério pretende fazer. Até lá, como ainda corre o tempo da recuperação do tempo de serviço, o Ministério vai empurrando o problema para a frente. Mas nesta reunião houve ainda tempo para nós falarmos sobre algumas questões relacionadas com sumários, assiduidade, falta de professores, enfim, assuntos que de algum modo estiveram na ordem do dia nos últimos tempos. E disse o ministro algumas frases que nós registamos e que nos servem até para entender esse quadro que aí está assinalado, não é? Do novo mundo, o admirável novo mundo que o novo Ministério da Educação, Ciência e Inovação tem desde que iniciou o processo de reorganização, mas eu começava, e antes de passar a essa parte, por dar nota de algumas das frases que o Ministro da Educação proferiu na reunião. Relativamente à questão dos sumários, disse o ministro, eu nunca fiz nenhuma referência à ligação sumários-pagamento de salários, o que não bate muito certo com a nota, o ponto 3 do despacho que foi enviado para as escolas. Referiu também que estamos a pagar horas extraordinárias às cegas, que os números da FENPROF sobre a falta de professores não são rigorosos, afirmou também o ministro, e que a exportação dos sumários, que cerca de 20 a 30% das escolas ainda não fazem, são fundamentais para contabilizar a falta de professores e o pagamento de horas extraordinárias. Ou seja, o que o Ministério da Educação, no fundo, nos pretende dizer, até porque nós colocamos claramente essa questão também em cima da mesa, porque havia um e-mail, um endereço de e-mail de apoio aos sindicatos que tinha sido utilizado no passado e que agora o e-mail vem devolvido. O próprio CAT, o Serviço de Atendimento Telefónico, também está encerrado. Nós fizemos, inclusive, um contacto para o número que nos aparecia e, de facto, a referência e os endereços que nos foram dados para contacto são esses que estão aí inscritos na página, nesse quadro, no que está a ser projetado, são neste momento digamos, a quem nós nos podemos dirigir, porque também o ministro disse que não tem neste momento, portanto, confiança tanto na DGAI como no próprio IGF. Nós sabemos que
os trabalhadores que estavam, fossem eles professores ou técnicos, portanto, ou regressaram às escolas, ou foram integrados noutros serviços. Portanto, neste momento, aquilo que nós chamamos a administração educativa que vai sendo construída é essa que está aí indicada. É o Conselho Diretivo da AGSE, são as comissões de coordenação e desenvolvimento regional, que estão em construção, e são plataformas e algoritmos. Aliás, a questão dos sumários é isso mesmo, tem a ver com plataformas e algoritmos. Portanto, o futuro Ministério da Educação, ou o novo Ministério da Educação, será isso. Terá um conselho diretivo, tem uma agência que tem um conselho diretivo, trabalha em conjunto com as comissões de coordenação e desenvolvimento regional e depois é gerida, digamos assim, não por pessoas, mas por um conjunto de plataformas e algoritmos, onde as escolas lançam dados, e onde depois o Conselho Diretivo retira informação e o Ministro usa de acordo com aquela que é a política educativa. Portanto, é este, digamos assim, o novo Ministério da Educação e que, pouco a pouco, foi sendo construído à medida que se iniciou com aquele decreto-lei de agosto de 2025, portanto, a chamada reorganização dos serviços do Ministério da Educação, Ciência e Inovação. Depois, sobre esta questão ainda dos sumários, assiduidade e falta de professores, que foi hoje, portanto, que foi ontem também, como referi, abordada, eu chamava a atenção para esse sortido que aí colocamos. Que tem a ver com são todos eles, são peças, são extratos de notícias de hoje, o Jornal de Notícias. Uma delas é o número que aí está. É uma estimativa, é certo, mas é uma estimativa que é feita com os números da contratação de escola. A partir das horas e dos horários em contratação de escola, fazemos uma estimativa e estimativa é essa que dá 23 mil alunos sem aulas, portanto, sem todos os professores, melhor dizendo, nesta semana. O ministro diz que estes números não são rigorosos, está à espera de que a tal plataforma e o tal algoritmo lhe dê os tais números rigorosos, exatos de quantos alunos estão sem todos os professores. Agora, o que é facto é uma coisa, é que utilizando o mesmo cálculo, o ano passado, o número que ali tínhamos no início do segundo período não era 23 mil, era 20 mil. Portanto, o problema, e este é o ponto, o problema tem-se vindo a agravar. Os dados são esses que aí estão colocados e que também colocamos em destaque, os 282 horários em Lisboa, dos 889 que foram lançados, e também a questão do primeiro ciclo. E aqui sublinhava um aspecto que ontem também na reunião o ministro dizia a dada altura, que bom, que não era verdade que os horários que iam para a contratação de escola não significava que aqueles alunos não estavam com aulas ou não tinham aulas. Bom, no primeiro ciclo até se poderá dizer que esses alunos estão com aulas, porque são distribuídos por outras salas, mas em vez de estarem 24, estão 28 ou estão 29 ou estão 30, e naturalmente a qualidade, por certo, apesar do esforço dos professores, não será a mesma do que se estivessem 24 e os 6 que foram acrescentados
estivessem na sua turma, mas, por exemplo, há outros que estão a ser ocupados nessa situação. Portanto, a oferta que lhe está a ser feita, naturalmente, que não é uma oferta de qualidade. Mas, a partir do segundo, terceiro ciclo e secundário, se o horário foi para contratação de escola, de facto, o quinto A, o sétimo B, o sexto D, o oitavo A, o décimo B, estão, de facto, sem professor. Mas, enfim, o Ministério usa e abusa desta história de não conseguir números rigorosos. Ele diz que nesta reforma que está a fazer do sistema de informação e da administração do Ministério demorará 2 anos. Espero que não demore 2 anos para encontrar o número científico de alunos sem todos os professores. Mas, enfim. Depois, um outro destaque que também quisemos dar a esta questão e que tem a ver com o tema que nós estamos a tratar e que é que, da reunião de ontem, os diretores pediram ao governo para poderem recrutar docentes para os quadros. Ou seja, nós estamos aqui perante uma vontade das associações de diretores que claramente, e nós no passado até chegámos a fazer vários inquéritos junto dos professores, e esta era claramente uma matéria, e é claramente uma matéria em que os professores não aceitam, até pelo passado que têm do tempo do governo de Nuno Crato, em que, quando essa possibilidade esteve em cima da mesa, viu-se o que se viu à época e que, portanto, não é por aí que se resolve o problema da falta de professores. Depois, um destaque que também queríamos dar é para este tipo de notícias que vão surgindo e que, no fundo, passam a ideia que alguém que não tenha habilitações para a docência é até uma mais-valia para resolver o problema da falta de professores e para garantir, até alguns dizem mesmo isso, uma melhoria da educação de qualidade para todos. Ora, não é isso que a literatura internacional e científica sobre a matéria aponta. É que, se queremos de facto melhorar o nível das aprendizagens, isso é feito com professores habilitados e habilitados profissionalmente, ou seja, com professores que têm uma componente científica robusta e com professores que têm uma componente pedagógica robusta. E, portanto, não adianta procurar, enfim, fazer crer que é uma mais-valia até não ter uma formação científica e pedagógica robusta para poder lecionar, para poder, enfim, dar aulas. Mas entrando agora naquilo que nos levou ao Ministério e aquilo que nós colocamos claramente da nossa proposta, eu vou passar uns 3, 4 minutos em cada slide aquilo que está na nossa proposta, que, como a Anabela disse, foi construída com os professores e que, naturalmente, serve de base para este processo negocial. Não deixaremos, no entanto, veremos que proposta vem do Ministério de, inclusive, é aqui nestes plenários, nas reuniões de escola, no encontro de quadros que pretendemos fazer no dia 30 de janeiro, discutir quais são, então, os aspectos que importa aprofundar um pouco mais ou detalhar um pouco mais, mas teremos que ver qual é a proposta que vem do Ministério da Educação. Ela está na página da FENPROF, qualquer um a pode consultar, mas eu vou dar nota, vou deixar 2 ou 3 minutos ou 4, como referi, cada um dos quadros e não vou ler essa parte, mas vou aqui dar nota do resumo, da síntese
que nós demos no Ministério da Educação sobre esta matéria. Bom, nós começámos por referir que o nosso posicionamento era aquele que constava da nossa proposta, do capítulo 5, que tem a ver com a formação de docentes, do capítulo 6, que tem a ver com o recrutamento e seleção, e também podemos depois associar a isto o que está referido no capítulo 7, que tem a ver com as mobilidades, porque as mobilidades entram também aqui nesta matéria e, por exemplo, tanto a mobilidade por doença não o consagra, como existem, inclusive hoje, situações de professores que são cuidadores de familiares que estão, enfim, em situações que obrigam a esse cuidado e que não estão abrangidos, por exemplo, pela mobilidade por doença, como a FENPROF defendia, e deveriam estar no sentido de terem uma proteção relativamente a essa situação que têm e que naturalmente deveria ter essa proteção. Mas não deixaremos depois, quando tivermos a proposta em cima da mesa, também nesta questão das mobilidades, chamar a atenção para esta necessidade da própria mobilidade por doença não estar a cumprir o propósito que tem, que é a proteção na doença de quem tem uma incapacidade comprovada ou tem a seu cargo alguém nessa situação, alargar isto também a quem tem a seu cuidado um familiar com uma situação complicada e que de algum modo se inclui naquilo que se designa por Estatuto do Cuidador, mas que é manifestamente insuficiente para garantir essa proteção. Portanto, nós começámos por dizer naturalmente isto, que a nossa base era esta, que aí está. Começámos também, referimos também que a partir do conhecimento da proposta do Ministério da Educação, não deixaríamos de enviar a nossa contraproposta e o nosso parecer sobre essa matéria, assumimos esse compromisso, mas sublinhamos telegraficamente umas quantas questões que eu queria aqui também deixar. Desde logo, e a primeira delas foi que a PAC deve ser eliminada. É uma excrescência do passado, de um passado que não deixa muito boa memória. Todos nós temos ideia o que se passou naquela primeira metade da segunda década deste século e, portanto, a PAC é algo que deve ser pura e simplesmente eliminado. Não aceitamos o abaixamento das habilitações para a docência, e não aceitamos também que a habilitação de referência, um pouco como dizia há pouco, deixe de ser a habilitação profissional. Portanto, para se ser professor, é necessário ter habilitação profissional. No entanto, sabendo as circunstâncias da situação atual, não temos nenhum problema em assumir que, em sede de recrutamento, em sede de concursos, se possam definir condições numa prioridade posterior à habilitação profissional, como acontece já hoje nos concursos externos extraordinários, de quem tem habilitação própria poder também ir a concurso. Entendemos também que o período probatório deve acabar, aliás, é algo que já defendemos há algum tempo e que deve ser substituído no âmbito da escola, digamos assim, por um período de indução que, no fundo, ajude aqueles que estão a iniciar funções a poderem entrar neste labirinto que é o mundo escolar e o exercício da docência. Depois, sublinhamos também a ideia, até porque o Ministério foi dizendo sempre que aquela coisa do recap era uma mera formalidade. Então então se é uma mera formalidade, nós temos que manter quadros
de pessoal, quadros de agrupamento, quadros de zona pedagógica e não mapas de pessoal, como o RECAP prevê. Mas se o RECAP é uma mera formalidade, portanto, não faz qualquer sentido que, portanto, fique a designação deixe de ser quadros de pessoal e passa a ser mapas de pessoal que, do ponto de vista da segurança do posto de trabalho, não têm as mesmas garantias que têm os quadros de pessoal. Depois, sublinhamos também a ideia que a abertura de vagas para aquilo que são as necessidades permanentes, portanto, só ao fim de 3 anos num determinado agrupamento, ou existir a necessidade de uma contratação de um professor, é porque estamos perante uma necessidade permanente e isso deve determinar a abertura de um lugar de quadro de agrupamento e não a abertura de um lugar de quadro de zona pedagógica, porque o quadro de zona pedagógica, nos termos em que está consagrado no Estatuto, é para garantir, digamos assim, a cobertura de necessidades que vão surgindo, necessidades que podemos dizer que sejam temporárias. Portanto, quadro de agrupamento é aquele que responde à questão da necessidade permanente. Depois sublinhamos também a necessidade do cumprimento efetivo da diretiva comunitária que proíbe o abuso da contratação a termo. Nós sabemos que tanto a norma travão como a vinculação dinâmica foram criadas, e muito por pressão da FENPROF, é bom que também se diga isso, porque por vezes diz-se que a FENPROF, pelos professores contratados, não tem feito isto ou aquilo, devia ter feito mais. É importante sublinhar isto. A norma travão e a vinculação dinâmica existem muito por pressão da FENPROF, particularmente junto da Comissão Europeia, da representação da Comissão Europeia em Portugal, mas não responde na prática àquele que é o propósito de eliminar o abuso da contratação a termo. Continuamos a ter muitos colegas que acumulam um significativo número de anos a contrato e não conseguem vincular. Depois, é também fundamental que, e tem a ver com a mesma diretiva comunitária, que não exista uma discriminação entre professores contratados e professores do quadro. Não só nas questões salariais, de algum modo isso hoje foi minimizado com a possibilidade dos contratados poderem vencer pelo equivalente, pelos índices equivalentes ao primeiro, ao segundo e ao terceiro escalão, mas isto não responde completamente à questão, porque até existem contratados que têm mais tempo do que o tempo do terceiro escalão. Mas a questão não se esgota na questão salarial. Todos os direitos que estão garantidos no Estatuto da Carreira Docente devem-se aplicar a todos os professores, independentemente de serem contratados ou do quadro, estejamos nós a falar de salários, de reduções por antiguidade, enfim, do que quer que seja que esteja consagrado no Estatuto da Carreira Docente. Por outro lado, sublinhamos também a necessidade de que o recrutamento docente, os concursos devem ser feitos por concurso nacional e anual. O ministro disse que isso não estaria em causa. Ficámos com dúvidas se o que é que não estaria em causa era a anualidade ou o concurso ser nacional. Veremos se era uma delas, se eram ambas. No dia 4 teremos resposta a esta questão. Uma coisa é certa, a FENPROF não aceita que esta não seja, digamos assim, a regra de ouro, a existência de um concurso nacional e anual para o recrutamento dos docentes e que tenha, e esta é a outra regra de ouro, a ordenação dos candidatos pela graduação profissional, porque é um critério objetivo, porque é um critério que pode
ser escrutinado por qualquer um, e nós não nos podemos esquecer que isto é contratação pública e que há o direito à reclamação e há o direito a recurso. É isso que o Código do Procedimento Administrativo prevê. Isto é um Estado de Direito e na contratação pública há regras que se têm que verificar. Depois, sublinhamos também a necessidade de criação de grupos de recrutamento. Há muito tempo que falamos tanto da intervenção precoce como do teatro, mas existem outros, expressão dramática, um conjunto de grupos de recrutamento que seria necessário criar, por exemplo, no âmbito do ensino profissional, onde o leque de áreas técnicas dos vários cursos que existem no país é de tal ordem, e onde temos muitos docentes que são contratados como técnicos especializados, são pior remunerados, não têm carreira, não vinculam e estão anos sucessivos nessa situação de contratação e de contratação não como docentes, mas como técnicos especializados, e há aí, de facto, uma necessidade de criar grupos de recrutamento para que esses professores possam vincular. Em suma, nós sublinhamos a ideia de que a falta de professores não pode ser resolvida nem pelo abaixamento das habilitações, nem pela abertura da possibilidade da contratação pelos diretores. Faltam professores onde faltam, e isso não é por causa das habilitações serem aquelas que são, não é por causa do concurso ser nacional, a reserva de recrutamento, depois o mecanismo da contratação de escola, não é por causa desses mecanismos, faltam professores, porque a carreira e a profissão foram desvalorizadas nas últimas décadas e faltam professores, porque até ao momento não foram dados os passos necessários que permitissem valorizar a carreira e a profissão, tornando-a mais atrativa, recuperando os que abandonaram, mantendo os que nela estão e chamando os jovens para esta profissão. E este empurrar para a frente do deste Ministério da Educação também não está a ajudar nada à resolução deste problema. Portanto, é por aí que o caminho deve ser feito, não é enfim, por outros processos, nem procurando fazer crer que se os diretores, por exemplo, pudessem contratar, digamos assim, o problema da falta de professores se resolvia. Portanto, e para terminar esta parte, para depois podermos também termos algum tempo para debate, terminava com a campanha que nós temos aí: Escola Pública e Profissão Docente sob ataque, somos professores, damos rosto ao futuro, exigimos valorização já, são as faixas e os cartazes que nós estamos a concluir o processo da fixação por todo o país. É também o tema da caravana nacional que nós vamos fazer entre o dia 19 e o dia 19 de fevereiro e o dia 4 de março, logo depois da interrupção letiva do Carnaval, e chamamos também a atenção para a importância de termos um grande encontro nacional de quadros sindicais, onde pretendemos juntar cerca de meio milhar de quadros sindicais no grande auditório do ISCTE, onde, por exemplo, aprovamos a proposta que temos sobre a revisão do Estatuto da Carreira Docente, portanto é uma revisitação desse espaço que enchemos sobre essa matéria, porque de facto, tanto há algum tempo já envolvido desse, desse, desse encontro, eu até estava a ver aqui se encontrava a data desse momento,
mas de facto há algum tempo já passado desde esse quadro, o processo de revisão do Estatuto da Carreira Docente está exatamente no mesmo ponto. Portanto, precisamos de abanar com isto, precisamos de chamar a atenção dos nossos colegas para estas questões e necessitamos de avançar, não perder mais tempo e, de facto, de aprovar medidas que valorizem a profissão e que valorizem a carreira docente. E, portanto, o ponto de situação é este. Como disse no início, infelizmente, o Ministério da Educação não apresenta o racional, está a gerir politicamente a situação, mas já conseguimos perceber, de algum modo, até olhando para o programa do governo, quais são os perigos maiores que nós temos nesta matéria. O abaixamento das habilitações, por um lado, e a atribuição de poderes aos diretores por outros. Veremos se no dia 4 de março é este ou não, mais agudo ou menos agudo, o caminho que o Ministério da Educação pretende seguir. Portanto, era isto que eu aqui deixava à vossa consideração e agora passávamos então ao período de debate.